Bom, então na aula hoje a gente vai falar sobre o transtorno de ansiedade de separação. Como eu falei no vídeo anterior, é um transtorno que no DSM-4 era classificado dentro da categoria transtornos diagnosticados pela primeira vez na infância e na adolescência, e no DSM-5 ele vem para a categoria transtornos de ansiedade. É um transtorno comumente, tipicamente da infância, embora a gente possa ver o desdobramento, a continuação ou até mesmo o início é, no estágio posterior do desenvolvimento, né? E ele é caracterizado por um medo ou ansiedade impróprios e excessivos em relação ao estágio do desenvolvimento. Ou seja, eu tenho que avaliar a idade que a criança tem, as habilidades cognitivas, as habilidades sociais que ela possui, para identificar se de fato se enquadra dentro do transtorno. E também tem que ser excessivo, envolvendo a separação daqueles com quem o indivíduo tem apego. Em geral, a gente fala muito da mãe, mas pode ser o pai, pode ser o cuidador primário, que seja um tio, uma tia, um vô, uma avó, enfim. Então, essa figura de vinculação com quem a criança tem um apego mais próximo, evidenciados por 3 ou mais dos seguintes aspectos. Então, critério 1. Sofrimento excessivo e recorrente ante a ocorrência ou previsão de afastamento de casa ou de figuras importantes de apego. Então, esse critério ele revela que quando eu preciso me separar da figura de vinculação, eu entro em sofrimento. Então, quando eu tenho que ir para a escola, quando a figura de vinculação precisa trabalhar, quando por algum motivo eu preciso sair de casa. Então, no momento da separação, mas também na previsão de separação, ou seja, eu sei que daqui a pouco a minha mãe sai para o trabalho, eu sei que daqui a pouco eu vou ficar longe do meu cuidador primário. Então, quando eu antecipo ou quando dá ocorrência, a criança às vezes chora, ela reluta, ela mostra esse sofrimento por conta dessa separação. Critério 2, preocupação persistente e excessiva acerca da possível perda ou de perigos envolvendo figuras importantes de apego, tais como doença, ferimentos, desastres ou morte. Então, esse critério, ele vai revelar uma preocupação da criança com que algo ruim aconteça com a figura de vinculação. Por exemplo, um medo de que a mãe fique doente, um medo de que o pai seja sequestrado, um medo de que um acidente aconteça e leve a essa separação, talvez até definitiva. Então ela fica se preocupando. O pai ou a mãe, a figura de vinculação tá demorando para chegar. Onde tá? Será que aconteceu alguma coisa? Será que tá bem? Será que não tá? Então essa preocupação frequente de que algo ruim aconteça com a figura de vinculação e então traga essa separação. 3. Preocupação persistente e excessiva de que um evento indesejado leve à separação de uma figura importante de apego. Por exemplo, aqui vai envolver a criança, né? Então, por exemplo, que a criança se perca, que ela seja sequestrada, que ela sofra um acidente, que ela fique doente. Então, por exemplo, né? Se a criança, nesse tempo de pandemia, se ela acompanha os noticiários e vê a questão do isolamento, então quando a própria criança adoece, na maioria das vezes ela não vai poder ter a figura de vinculação por perto, como habitualmente se tem, né? Então ela vai ficar preocupada, nossa, se eu precisar ficar internado, eu não vou poder ter a minha mãe ou meu pai do lado, né? É claro que isso é um motivo de preocupação, mas esse é um exemplo dentro de um rol, de um espectro maior, por exemplo. A gente tem muito comumente hoje os aniversários infantis em que é comum que se convide apenas a criança. Então a gente já vê crianças de 5, 6, 7 anos de idade em que o cuidador deixa a criança na festa e depois retorna para buscar. E aí a criança teria dificuldades de ficar nesse lugar, porque ela pensa, bom, mas eu vou ficar lá sozinho sem meu pai, sem minha mãe. E se eu for sequestrado? E se algo ruim acontecer?
acontecer comigo? E aí eu nunca mais vou ver os meus pais. Então, um evento que seria positivo, que seria agradável, muito esperado pela maioria das crianças, tende a ser evitado pelas crianças com transtorno de ansiedade de separação por esse medo da separação. Relutância persistente ou recusa a sair, se afastar de casa, ir para a escola, trabalho ou qualquer outro lugar em virtude do medo da separação. Então, por exemplo, a criança é chamada para ir para casa de um amigo, para casa de um primo, ela não vai porque vai ficar longe. Chegou a hora de ir para a escola, vai ficar ali 4, 5 horas longe, ela se recusa, ela não quer ir para a escola. Se eu pensar em adulto jovem, né, ou adolescente tardio, a gente tem alguns que se recusam a fazer faculdade em outras cidades, às vezes faz a prova, passa no vestibular em outro estado, em outra cidade, mas aí ele deixa de ir por conta da ansiedade de separação. Recebe uma proposta de trabalho que seria até positiva, benéfica para início de carreira, mas não, eu não vou ficar longe de casa. Então, essa relutância ou até mesmo recusa de se distanciar por conta desse medo da separação. Critério 5, temor persistente e excessivo ou relutância em ficar sozinho ou sem as figuras importantes de apego em casa ou em outros contextos. Por exemplo, vamos imaginar a predominância desse transtorno é aí por volta dos 8, 9 anos, né? Vamos imaginar que a mãe fale, filho, eu vou ali na vizinha pegar um copo de farinha, né? Então, a criança ela não seria deixada por um período grande de tempo, a mãe tá ali próxima, né? Porque, claro, a gente sabe que os pais não podem deixar os filhos sozinhos em casa, é até uma recomendação, enfim. E aí, mas vamos supor que seja algo próximo. A criança se recusa, não, mãe, eu vou com você, né? Às vezes, quando o nível tá mais grave, os cuidadores não conseguem nem ir ao banheiro sem a criança, ou a criança se recusa a ir ao banheiro sozinha. Ou se é uma casa grande ou com um quintal grande, a criança ela busca ficar nos cômodos próximos ao cuidador. Então, ela precisa estar próxima a esse cuidador, ela evita ficar sozinha tanto em casa quanto em outros contextos. Por exemplo, vamos na casa da avó, você vai junto? Vou. Então eu vou também. Não, eu vou te deixar lá e vou no salão. Não, então eu não vou, né? Então, às vezes até o ambiente familiar ela se recusa a ir. Critério 6, relutância ou recusa persistente em dormir longe de casa ou dormir sem estar próximo a uma figura importante de apego. Então, a gente tem recentemente as festas do pijama, algumas escolas promovem, já convidando crianças de 3, 4 anos para a festa do pijama. Ou a gente tem muito aniversário hoje em dia que convida amigos mais próximos e daí também faz a festa do pijama. Ou dormir na casa de primos, de avós, enfim. Seja numa proximidade maior ou na relação mais afastada de amigos, a criança ela não dorme, ela não consegue se afastar da figura de vinculação. Em casos mais graves, a gente tem mesmo dentro de casa. Então, a criança, ela se recusa a dormir sozinha na cama, no próprio quarto, e aí muitos cuidadores ou levam a criança para o quarto deles, ou acabam se deslocando, indo dormir no quarto com a criança. E aí, quando ela acorda à noite, né, aí vê que o cuidador se levantou, não tá ali, vai em busca. Então, em casos mais graves, não é nem dormir fora de casa, seria dormir longe em outro cômodo, muitas não conseguem. Critério 7, pesadelos repetidos envolvendo o tema da separação. Então, a criança ela vai relatar sonhos em que o cuidador, a figura de vinculação, foi sequestrada, morreu, sofreu um acidente, ficou longe, um monstro levou, né? Ou de que ela mesma foi engolida pelo monstro e nunca mais viu a mãe. Enfim, então a gente tem que estar sensível a esses temas desses sonhos, desses pesadelos, em que a criança vai relatar esse medo, essa angústia de se separar da figura de vinculação. Critério 8,
repetidas queixas de sintomas somáticos, dor de cabeça, dor abdominal, náuseas, vômitos, quando a separação da figura de vinculação, de apego, ocorre ou é prevista. Então, por exemplo, a criança ela vai para a escola, daqui a pouco a diretora, a coordenadora liga e fala, olha, ele disse que está com dor de cabeça, está com dor de barriga, não está conseguindo ficar na aula. Ou a mãe ou o pai vai sair para o trabalho e aí a criança revela essas dores. Então, essas dores, elas são bastante comuns, elas são bastante frequentes no transtorno. Critério B, o medo, a ansiedade ou a esquiva é persistente, durando pelo menos 4 semanas em crianças e adolescentes e geralmente 6 meses ou mais em adultos. Então, a gente tem essa clareza, né, de que é geralmente um transtorno da infância, é um dos transtornos mais comuns e mais frequentes na infância, mas ele também pode acometer adultos. Critério C, a perturbação causa sofrimento clinicamente significativo ou prejuízo no funcionamento social, acadêmico, profissional ou em outras áreas importantes da vida do indivíduo. Então, esse é um critério padrão de todos os transtornos, mas se a gente transpor esse critério para a infância, vai ser aquela criança que vai ter muitas faltas escolares, vai ter idas ao médico por conta dos sintomas de dor de cabeça, de náusea, de dor no estômago. Aqueles cuidadores que vão ter um nível de estresse familiar aumentado, porque a criança ela vai demandar mais. Se a gente pensar nessa fase do desenvolvimento da terceira infância, em que o transtorno ele é mais comum, que a criança ela já teria um nível de autonomia maior e, consequentemente, os pais também teriam mais tempo livre, eles vão acabar sendo mais demandados pelos filhos, o que muitas vezes aumenta o nível de estresse familiar. O critério D, ele nos alerta para o diagnóstico diferencial. Então, por exemplo, a recusa em sair de casa por conta da mudança da rotina no espectro autista, agorafobia, ansiedade generalizada, né? Porque a ansiedade generalizada ela também envolve a preocupação, mas a diferença é que no TAG a gente tem preocupações com vários fatores e na ansiedade de separação seria basicamente em relação à separação da figura de vinculação. Então, se eu tenho um TAG em criança, ela vai se preocupar com o bem-estar físico do cuidador, ela vai se preocupar com as notas na escola, ela vai se preocupar se ela é aceita ou não pelos coleguinhas, ela vai se preocupar com a vida financeira, familiar, enfim. Então, ela vai apresentar vários temas de preocupação. Se eu falo da ansiedade de separação, o tema principal envolve a separação da figura de vinculação, né? Então, a gente tem que fazer aí essa análise, esse diagnóstico diferencial da ansiedade de separação com outros possíveis transtornos. A seguir, a gente vai ter, então, uma vinheta clínica, uma simulação de um caso de ansiedade de separação. Bom dia, Dona Maria, seja bem-vinda. Eu queria que a senhora me contasse o que traz a senhora aqui, por que a senhora trouxe o Júnior para o atendimento. Então, doutora, eu não aguento mais esse menino, sabe por quê? É o dia inteiro assim, olha isso, não me dá sossego um segundo. Onde eu vou, ele quer estar junto, a hora que eu saio para trabalhar, ele começa a chorar, ele reclama, ele fica com medo, ele fala, mamãe, e se o assaltante assaltar você, e se o sequestrador levar você embora, e se eu nunca mais ver você? Aí eu falo, meu filho, eu só tô saindo para trabalhar, meu filho, eu volto no final do dia. Quanto que a senhora percebe que esses comportamentos têm atrapalhado o ambiente, têm dificultado as relações em casa? Como que a senhora percebe esses comportamentos dentro da rotina e alterando o que vocês estão habituados? Outro dia, por exemplo, vai pra escola, meu Deus, foi um desespero. Mamãe, tô com dor de cabeça, mamãe, tô com dor de barriga, barriguinha tá doendo. Não queria ir de jeito nenhum. Aí eu falei, mas você vai. Levei ele na marra, doutora. Chegou lá, sabe o que ele fez? Fez um berreiro, fez um escândalo e disse que não ia ficar. E sabe o que ele falou pra mim? Falou assim, mamãe, e daí a hora que você voltar, eu não vou estar aqui? Porque vai que acontece alguma coisa e eu nunca mais vejo você e acontece
acontece alguma coisa comigo, eu disse, mas meu filho, é sua escola, meu filho, todo santo dia você vem para essa escola, não sei o que tá acontecendo. E aí outro dia foi dormir na casa da avó. Falou, mamãe, tô com saudade dos primos, tô com saudade da avó. Liguei pra cunhada e falei, ei, cunhada, pode deixar as crianças dormir lá na casa da avó? Ela deixou. E aí aproveitei pra fazer um Vale Night com o marido. Sabe o que me aconteceu? Eu tava lá curtindo, tava lá no bem bom com meu marido. Aí a avó dele me liga e fala, vem buscar o Júnior porque o Júnior tá chorando. Não. Quem disse que queria dormir? Não, é desse jeito, sim senhor. Não quis dormir de jeito nenhum, tive que ir lá buscar o guri. Você pensa? Desenvolvimento e curso pode ocorrer em idade pré-escolar e em qualquer momento durante a infância e mais raramente na adolescência. Então, é um transtorno predominantemente da infância, mas ele pode acometer outras fases do desenvolvimento. Em geral, existem períodos de exacerbação e remissão, então, às vezes, mesmo sem buscar ajuda, os cuidadores eles vão perceber que, em alguns momentos, a criança ela tem essa preocupação intensificada, ela tá ali mais próxima, em alguns momentos ela tem algum nível ali de relaxamento dessa preocupação, então a gente passa por essas oscilações nos sintomas. Pode persistir durante a idade adulta, então, como eu falei, é um transtorno mais raro em adultos, mas ele pode continuar aí quando a gente vê o crescimento, né, dessa pessoa. A maioria das crianças apresenta melhora dos sintomas, então não seria um transtorno muito problemático em termos de continuidade, mas é importante que a gente dê uma atenção especial, até porque esses sintomas de ansiedade podem servir como gatilhos para transtornos futuros, então é importante a gente dar uma atenção para o transtorno. Bom, fatores de risco e prognóstico. A gente verifica frequentemente que o transtorno ele ocorre depois de algum estresse vital, em especial algum tipo de perda, por exemplo, a morte de um parente ou animal de estimação, né? Então, quando alguém morre, quando meu animal de estimação morre, trazendo esse medo, essa preocupação. E agora? Eu vou perder todo mundo? Eu vou ficar sozinho? Uma doença do indivíduo ou de um parente. Então eu fico doente, eu vou para o hospital, ou alguém da minha família fica doente, a gente fica um período distante. E aqui a gente tem uma coisa muito importante. Independente da idade que a criança tenha, né? Agora a gente está em tempos de pandemia, talvez o familiar ele tenha que se afastar de casa por algum tempo para se tratar, a criança não vai poder visitar. É importante que a gente explique para a criança, tá? Olha, o pai ou a mãe ou o irmão adoeceu, está no hospital, vai ficar lá por um tempo, a gente não sabe quando ele vai voltar, mas dentro do possível, claro, né? Se puder, que essa mãe, que esse pai, que esse irmão faça algum vídeo, faça uma chamada online para que a criança veja, ou mande algum recadinho, um bilhete, uma mensagem de voz para tranquilizar, para essa criança entender o que está acontecendo. Muitas vezes há um distanciamento, simplesmente a pessoa vai para o hospital e não se comunica a criança. Ela entende que aquela pessoa abruptamente sumiu da minha rotina, mas e aí? Para onde ela foi? O que aconteceu, né? Vê as pessoas ao redor preocupadas, mas ela não tem muita noção. Aline, mas uma criança de 2 anos vai entender? Bom, a gente não consegue saber exatamente o quanto ela entende, mas na medida em que você explica, a narrativa ela é fundamental, né? Então você pode trazer ilustrações, se você não tem livrinhos específicos, você pode imprimir figuras, né? De uma criança doente, de um hospital, de um enfermeiro, e aí então, quando há a necessidade desse distanciamento, quando se pode conversar com a criança, explicar para ela e manter algum nível de contato é importante para que ela não tenha essa separação abrupta. Mudança de escola, né? Então, todo tipo de mudança dentro da rotina da criança é importante ser dialogada, conversada, explicada
antecipada. A criança, ela precisa muito de previsibilidade. Então, por exemplo, né, hoje é comum as crianças irem para a escola muito cedo, mas quando ela já tem algum nível de compreensão, você vai dizer para ela, olha, você vai vir para a escola, você vai brincar, você vai lanchar, você vai brincar mais um pouquinho, e aí então, quando o sol estiver quase indo embora, a mamãe vai vir te buscar. Essa previsibilidade, ela ajuda a criança a desenvolver um senso de segurança interna. Divórcio dos pais, especialmente quando um deles se distancia, deixa de visitar a criança, diminui o contato diário, mudança para outro bairro onde você perde a referência, especialmente se essa família tinha vínculo com os vizinhos, imigração, um desastre que envolveu períodos de separação das figuras de apego. Então, por exemplo, ficou internado no hospital, a gente está agora em tempos de pandemia, alguém viajou, não conseguiu retornar, demorou para retornar por falta de voo. Então, todos esses eventos, eles podem estar na base de eventos ambientais que podem disparar o transtorno de ansiedade de separação. Em jovens adultos, outros exemplos de estresse vital incluem sair da casa dos pais, iniciar uma relação romântica e tornar-se pai. E aí, a superproteção e a intromissão parentais podem estar associadas ao transtorno. Então, a gente presume, dentro das tarefas evolutivas, que lá na adolescência, início da idade adulta, que as pessoas estariam próximas para sair de casa e alçar voo solo, mas não necessariamente, né? Então, é mais raro, mas a gente pode verificar que dentro de uma condição mais de superproteção, mais de emaranhamento, esse transtorno ele pode persistir aí na vida adulta. E aí, em termos genéticos e fisiológicos, a gente teria ali uma taxa mais alta em gêmeos, né, de 6 anos e sendo mais relevante, mais prevalente em meninas. Bom, e aí, quais são as consequências funcionais deste transtorno? As crianças, elas tendem a limitar as atividades independentes longe de casa ou das figuras de apego. Por exemplo, evita ir para a escola, não vai acampar, tem dificuldade de dormir sozinho. Então, uma das tarefas evolutivas que ganha muita força, muita intensidade na terceira infância, que é a fase ali que vai dos 6 aos 12 anos, mas já tem ali o seu início na pré-escola, que vai ali dos 3 aos 6 anos, né? É a ideia de autonomia. Então, a autonomia, ela fica severamente prejudicada quando esse transtorno está em curso. Em adolescentes, a gente pode ter o não ir para a universidade, como eu falei, quando envolve outras cidades, ter que se mudar de casa, não sair da casa dos pais, não viajar, não trabalhar fora de casa. Então, para alguns cuidadores mais ansiosos, mais emaranhados, talvez o transtorno soe bem, né? Aquela ideia de que eu sou importante, eu sou especial, meu filho não vive sem mim, mas acaba gerando um prejuízo na autonomia e nas relações futuras. Então, é um transtorno que requer uma atenção especial. Bom, e em termos de intervenção, né? O que a gente precisa fazer, intervir em relação a esse transtorno? Primeira questão é a psicoeducação. Para os cuidadores, para a criança, né? Tanto dos sintomas, das características, de onde a gente supõe que possam ter tido início os sintomas, como também da intervenção. Então, se configurando como um transtorno de ansiedade, ele vai exibir todas as características que a gente viu lá no outro vídeo: sintomas fisiológicos, cognitivos, comportamentais, afetivos, né? Então, alguns exemplos de pensamentos que aumentam a ansiedade da criança. Minha mãe pode morrer, algo ruim pode acontecer comigo, é melhor ficar por perto, ficar longe da minha figura de vinculação pode ser perigoso. Então, Aline, esses pensamentos, eles causam transtorno? Não, eles exacerbam a ansiedade. São pensamentos intrusivos,
que quando vem a cabeça da criança, ela acaba se sentindo mais ansiosa, ela acaba se sentindo sem controle da situação, e aí podem vir os sintomas fisiológicos decorrentes da ansiedade. A gente não teria tantos, né? Aqui tem alguns sintomas fisiológicos, mas talvez a criança possa ter algum deles: tremores, suor nas mãos e nos pés, dor de barriga, nó na garganta, o rosto avermelhado, o coração acelerado. Então a gente tem que identificar nessa criança quais são os sintomas fisiológicos da ansiedade quando ela está distante da figura de vinculação. Em geral, a gente falou da questão comportamental principal dos transtornos de ansiedade, que é a evitação e o apego excessivo. Então a criança ela reluta, ela evita se manter longe da figura de vinculação. Quando isso é inevitável, ela acaba tendo um sofrimento exacerbado. Algumas vezes ela desenvolve estratégias de segurança. Então, por exemplo, a criança está na escola e aí ela conversa bastante. Aí você vai falar, bom, é um caso de indisciplina, é um caso de um déficit de atenção? Não, talvez ela converse bastante para o tempo passar mais rápido e ela não se apegar aos pensamentos de preocupação sobre a figura de vinculação, né? Então a gente teria ali uma evitação cognitiva e comportamental. Eu converso, isso distrai a minha cabeça dos meus pensamentos de preocupação. E também fazer uma psicoeducação sobre a natureza da intervenção. Então, a gente tem ali uma imagem da Turma da Mônica, né? Tenho caraminholas na minha cabeça. A gente pode usar essa metáfora, né? As caraminholas na cabeça são os pensamentos de preocupação em relação à figura de vinculação. Bom, e aí, né? A intervenção. A gente vai trabalhar com técnicas de manejo da ansiedade, ou seja, treino da respiração diafragmática. Então, a gente pode trabalhar com aquela metáfora que a gente usa para criança, cheirar a florzinha, soprar a velinha, né? Então, a gente leva uma flor para a criança, leva uma vela para ela soprar, acende a vela, ela sopra, ensina a respiração diafragmática para a criança. A gente vai trabalhar também a identificação dos sintomas de ansiedade. Então, a gente pode, por exemplo, pedir para a criança deitar no chão sobre um papel pardo ou papel craft, que também é chamado. A gente faz o contorno do corpo da criança e aí pede para ela colocar ali no contorno do corpo dela onde que ela sente esses sinais de ansiedade. Então, ela pode colocar, eu sinto na cabeça porque eu tenho pensamentos muito ruins, eu sinto nas mãos porque as minhas mãos ficam suando, eu sinto no meu coração, porque o meu coração bate mais rápido. Então, quando a gente faz essa psicoeducação, essa identificação dos sintomas fisiológicos associados à ansiedade, a criança ela consegue identificar, opa, agora eu tô mais ansioso, agora eu tô mais preocupado. Uma outra intervenção muito importante é a identificação dos pensamentos automáticos, né? Então a gente vai fazer uma reestruturação cognitiva, uma análise de evidências. Então, assim, o quanto eu estou exagerando essa ideia de que há um perigo iminente. Uma coisa que é muito importante, eu não tenho como assegurar, eu posso dizer, não, filho, a mamãe nunca vai morrer. Primeiro que um dia todos nós vamos morrer, e segundo que, claro, algo inesperado pode de fato acontecer, né? Então, o que a gente pode dizer? A mamãe se cuida, a mamãe te ama, a mamãe quer estar aqui para cuidar de você. Então, eu sempre tomo muito cuidado para estar bem, para voltar para casa, né? A gente não pode afirmar que nada ruim vai acontecer, porque a gente não tem esse controle. Mas é importante, então, a gente fazer uma reestruturação desses pensamentos catastróficos. Uma outra estratégia que a gente costuma usar com crianças é o óculos distorcido. Então a gente pega aqueles óculos, né, que a gente enxerga colorido ou que a gente enxerga distorcido, a gente pega uma lupa, né, e aí com a lupa a criança vê que as coisas aumentam de tamanho e a gente usa essa metáfora, ou seja,
o quanto que esses pensamentos que vêm, eles estão aumentando o perigo real, o quanto que quando eu tô com óculos do medo, com óculos da preocupação, eu enxergo as coisas maiores do que elas realmente são, né? Uma outra metáfora que a gente pode usar é o rádio dos pensamentos. Então, que estação de rádio a minha cabeça ela tá sintonizada? Ela tá sintonizada nas notícias catastróficas, ela tá sintonizada nas notícias boas, de coisas boas que acontecem no mundo. Eu posso usar a metáfora da televisãozinha de pensamentos. Então, para quem tem uma habilidade manual mais bem desenvolvida, você pode fazer uma TV e a criança ela faz um desenho que simboliza a notícia que está passando na cabeça dela. Então, ela faz uma ilustração da figura de vinculação se distanciando, acontecendo algo ruim, e aí depois da reestruturação cognitiva, ela vai fazer um desenho de uma avaliação mais realista. Então, a gente troca o canal, né? Tira aquela ilustração catastrófica e coloca a ilustração mais dentro da realidade, né? E aí, finalmente, uma outra intervenção fundamental para a ansiedade de separação é a exposição. A exposição, ela vai ser feita dentro de uma hierarquia dos medos, da ansiedade, da preocupação da criança e gradativamente ela vai se expor a essa preocupação. Aqui eu coloquei alguns exemplos, né? Mas ela vai ter que ser criada dentro da realidade da própria criança. Então, por exemplo, os pais saem à noite por 1 hora e ela pode fazer 3 ligações. As ligações são comportamento de busca de segurança, em que ela vai e reasseguramento. Ela liga, ufa, tá tudo bem. Mas a ideia é que isso vai diminuir gradativamente para que ela vá tolerando tempos maiores sem a presença desses cuidadores. Daí o próximo passo da hierarquia. Os pais saem à noite, ficam tempo fora por 2 horas e a criança pode fazer 2 ligações. Depois os pais vão ficar fora por 2 horas e a criança pode fazer 1 ligação. Daí na próxima etapa, os pais saem à noite por 2 horas e a criança não pode ligar, ela vai ter que tolerar esse distanciamento, essas 2 horas, sem ligar para os cuidadores. Depois 3 horas e nenhuma ligação. Aí, por exemplo, dependendo da idade da criança, dependendo de onde ela mora, uma estratégia seria dar uma volta no quarteirão sozinho, né? Então, se é um lugar que não tem muito movimento de carro, se a criança ela tem uma idade que permitiria que ela fizesse isso, e aí se os pais são ansiosos, eles talvez tenham um pouco de dificuldade também, mas a criança ela dá uma volta no quarteirão sozinha, sem a presença dos pais. Dependendo da distância da escola, dependendo da idade, das habilidades da criança, a gente pode propor que ela vá sozinha para a escola, dormir na casa de um primo, de um vizinho, de um amigo, dos avós, passar uma semana de férias na casa dos avós sem os pais. Então, assim, aqui são alguns exemplos que eles precisam ser adaptados à realidade e à dificuldade da criança, bem como à idade que a criança apresenta, né? E aí a gente vai construir essa hierarquia juntos. Eu preciso fazer uma psicoeducação muito importante para essa criança e para esses cuidadores, porque a questão básica da exposição, ela envolve a ideia de que quando eu me exponho, eu aumento o nível de ansiedade. Se eu me mantenho exposto até que a ansiedade naturalmente diminua, ela vai gerar menos ansiedade da próxima vez, tá? Eu tenho que também munir essa criança de estratégias de enfrentamento. Então, a gente já fez em sessão cartões de enfrentamento para situação de exposição, por exemplo, com pensamentos alternativos no lugar dos pensamentos catastróficos, né? Então, ao invés de pensar, minha mãe vai morrer, eu vou ficar sozinho para sempre, um pensamento alternativo, a minha mãe, ela foi sair com meu pai, eles estão se divertindo, eles merecem um tempo para eles e eu também posso fazer algo que eu gosto.
tomando cuidado, porque de repente a criança se envolve, se engaja numa atividade de distração para não sentir, para não pensar. É importante que ela mantenha contato com essa ansiedade, para que ela tolere, para que ela suporte, para que ela entenda que aquele evento catastrófico de fato não aconteceu. E aí, dentro dessa análise dos pensamentos ansiosos, né? Uma coisa que eu vou perguntar para a criança: o que de pior pode acontecer? Minha mãe pode morrer, ela pode desaparecer, ela não pode mais voltar e eu vou ficar sozinho para sempre. O que de melhor pode acontecer? Ela vai, ela volta e a gente vai estar aqui junto, né? Qual o mais provável? Bom, todo dia ela sai para trabalhar, ela volta, talvez ela pode até sofrer um acidente de trânsito, talvez ela possa até pegar alguma doença, mas em geral ela vai se recuperar e ela vai voltar para casa, né? Então isso é o mais provável, que coisas ruins de fato acontecem, mas numa proporção catastrófica é mais eventual. E aí o auto-reforço, eu consegui me expor, eu consegui lidar com a minha ansiedade, que legal, né? E aí uma outra estratégia que a gente pode usar também para esses enfrentamentos seria o óculos da coragem. Então a gente pode produzir com a criança ou elencar um óculos e dizer para ela que quando ela tá com aquele óculos, ela tá munida da coragem para o enfrentamento. Ou uma outra estratégia é o que a gente chama de a máscara do herói, né? Então a gente pode confeccionar uma máscara do super-herói preferido da criança, e aí quando ela lida com esses enfrentamentos, ela coloca a máscara do herói e traz para ela todos os superpoderes daquele herói que ela admira, né? E também uma reestruturação dos pensamentos antes da exposição. Então, essa parte cognitiva de reelaboração dos pensamentos, a gente tem a metáfora do pensamento de lagarta, pensamento de borboleta, o pensamento do vilão, o pensamento do herói. Então, todos esses exercícios, né? A TV dos pensamentos, o óculo distorcido, o rádio dos pensamentos, são estratégias para a gente trabalhar a reestruturação dos pensamentos catastróficos comuns para esse transtorno. Bom, então era isso, e aí nos próximos vídeos a gente vai falar sobre os demais transtornos de ansiedade.